Bom dia, tudo bem? 4 de maio, 10 horas da manhã, começa mais um Cresce Esclarece. Estamos aqui, eu e você desse lado, eu desse lado de cá. E é um prazer estarmos juntos nessa sexta-feira, comecinho do mês de maio, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto que causa bastante polêmica, as pessoas têm muitas dúvidas, será que eu posso entrar com isso numa ação sobre isso? Enfim, nós vamos desmistificar o dano moral. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe o graduado em Direito, pós-graduado em Direito Tributário, Direito Público, Direito de Processo de Trabalho, enfim, ele é um craque no direito. Paulo Henrique Teófilo Biocati, que já foi nosso palestrante também aqui na Quarta Nobre, e é um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigado, bom dia e bom dia para você que está nos assistindo. O Paulo estava me contando aqui antes da gente começar o programa que realmente hoje a demanda é muito grande para as pessoas entrarem com processo, com ação por danos morais. Então a gente vai entender essa questão hoje a fundo e esclarecer para o corretor que está aí até quanto isso vai implicar na profissão do corretor. Ô Paulo, quais são os tipos de prova necessários para que eu possa processar alguém por dano moral? Você falar em danos morais é o que a gente estava conversando até um pouco antes de entrar no ar, né? Vira um grande problema. Por quê? O dano moral hoje em dia, até gostaria de fazer uma introdução antes de a gente chegar na pergunta, ele virou uma coisa um pouco vulgarizada. Por quê? Hoje em dia, todo mundo quer dano moral de tudo. E na verdade é isso. Todo mundo quer dano moral de tudo. Hoje em dia a pessoa vai numa agência bancária, alguém dá risada na cara dela, quer processar por danos morais. Qualquer coisa, ela se sente ofendida, com uma palavra de baixo calão, ela quer processar por danos morais. Então, o dano moral ele acabou dando uma vulgarizada, virando uma coisa chamada indústria do dano moral. Por quê? Todo mundo quer ganhar dinheiro com dano moral e não é essa a natureza do dano moral. O dano moral ele é uma reparação de danos. Agora, para você fazer uma prova do dano moral, eu tenho duas situações. Primeira, o dano moral ele vai partir de uma conduta ilícita da outra parte e que te causa um eventual prejuízo. Um eventual não, minto. Um evidente prejuízo, um grave prejuízo. E que tipo de prejuízo é esse? É um prejuízo financeiro, necessariamente? Um prejuízo ao direito da personalidade. Aí que entra o problema, que você não consegue quantificar. Nós temos no ordenamento jurídico brasileiro uma seção no Código Civil chamado da reparação de danos. Então, a reparação de danos ela tem três causas: dano moral, o dano material e o lucro cessante. O dano material é quando eu tenho um dano causado ao meu patrimônio. Ou seja, eu tenho este copo aqui, que foi um copo que eu ganhei do Dalai Lama, numa visita do Brasil. Olha como eu sou importante. Quanto que ele custa? R$1.000. Você quebrou ele. Então, qual é o meu prejuízo? R$1.000. Eu tenho um dano patrimonial justificável. O lucro cessante, ele já tem a ver com o trabalho, aquilo que eu ganho dentro do meu trabalho, que por conta do ato ilícito de uma pessoa, por conta sua, eu deixei de ganhar, mas é o fruto do meu trabalho. O dano moral, quinto problema, ele agride um direito da personalidade de uma forma que eu não tenho como quantificar. Então, ele agrediu o quê? O meu direito à honra, meu direito à imagem, meu direito à concessão de crédito. Esse prejuízo pode ou não ser financeiro. Depende muito. Então, por exemplo, há situações que geram danos morais que não tem prejuízo financeiro, mas só que deixou a pessoa doente. Não é um prejuízo financeiro que se fala, mas a pessoa ficou doente, a pessoa ficou com depressão. Na verdade, é uma questão bem ampla, né? Uma análise que demanda muita coisa para você caracterizar o dano moral. Muita. Tanto que o juiz, quando você tem algum problema, você vai socorrer aonde? No judiciário. Não cabe a nós dizermos a existência ou não de um dano moral. Não cabe a nós. Cabe o quê? O advogado, que é o primeiro juiz da causa, verificando a ocorrência de um possível dano moral, ingressar no judiciário e pedir o quê? A compensação do dano. Como eu não consigo expressar o dano pecuariamente, o que vai acontecer? O juiz vai fixar a indenização. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O dano moral, às vezes tem cliente que fala assim, mas o advogado pediu pouco dano moral. O advogado pediu muito. Vejam, deixar claro para você que está me assistindo. O valor que o advogado pede a título de dano moral, ele é um valor exemplificativo.
Quem quantifica o dano moral é o judiciário, não é o advogado, é o juiz. E há questões do dano moral que, quando a indenização é extremamente fora da realidade, acaba até litigância de má-fé. Eu vi um caso, eu acho que foi o ano retrasado, salvo engano, que um colega, um advogado lá, acho que de Pernambuco, não me lembro, ele teve ou foi no Rio de Janeiro, agora não lembro a localidade, né? Ele se atrasou um dia, perdeu um dia de trabalho por conta do sistema de transporte e pediu danos morais, e pediu 1 milhão de danos morais. Nossa. O que o juiz falou? Primeiro, você não tem direito à justiça gratuita, que se seu dia de trabalho vale 1 milhão de reais, você não tem direito à justiça gratuita. Segundo, a sua indenização está um pouquinho acima da recompensação de dano. Você quer se enriquecer ilicitamente. Veja, para que serve a reparação de danos? Para reparar um dano. Sim. Então, eu não posso querer me utilizar de um sistema de indenização para me enriquecer. Uhum. Eu não vou ganhar dinheiro com dano moral. A partir de então, o que acontece? O cara entrando com uma ação dessas de danos morais, ele tomou uma litigância de má-fé. E ele foi condenado a 10% do valor da causa. Quanto que era o valor da causa? 1 milhão de reais. Nesse ponto, o cliente não pensa quando reclama do valor do advogado. Você tocou num ponto interessante, porque você disse certo, a pessoa que requer dano moral, ela não tem que fazer isso para se enriquecer, né? Para enriquecer. Enfim, e na maioria das vezes as pessoas acabam usando da justiça com isso na cabeça, né? Com esse objetivo, né? É o que mais tem. Nós que temos escritório de advocacia, porta aberta, quando o cliente nos procura, principalmente quem faz muita pessoa física igual eu, você vê muito disso todos os dias, né? A pessoa te procura e ela quer falar que ela tem um dano moral e pronto. Uhum. E ela quer quantificar o dano. E quando você pede um valor, ela fala, nossa, doutor, mas que pouco é isso? Um vizinho meu ganhou tanto, outro ganhou tanto. Aí vem aquela questão, o quanto que o juiz vai quantificar o dano moral? Ele vai observar várias coisas, inclusive o quanto que você ganha. Eu já vi em audiência o juiz perguntar para a parte, quanto que você ganha? Isso estava por réu. Uhum. O juiz perguntou para o autor, quanto que você ganha? Ah, não sou obrigado a te responder. É sim. Isso me serve para quantificar. Eu ganho um salário mínimo. Então, eu não posso fixar a sua indenização em 5 mil reais, senão você vai estar se enriquecendo. Sim. Então, tudo isso, o dano ele vai estender o quê? A indenização, ela vai abarcar a extensão do dano e o valor que você ganha, para saber se você não está sendo enriquecido ilicitamente. E falando um pouco do que pode ser considerado dano moral, Paulo, esse prejuízo que a pessoa é afetada, ela tem que ser afetada diretamente à saúde psíquica dela? Então, essa questão é uma questão muito subjetiva. Por quê? Não só uma saúde psíquica, como talvez uma saúde, aí entramos no ponto, financeira. Então, depende. Digamos assim, aquilo que tem que ser afetado é um direito da personalidade. Tudo aquilo que excede a questão patrimonial em si. Então, como eu disse, eu tenho um copo, meu copo quebrou. Meu valor é de um dano material. Qual que é o valor material? O valor do copo, certo? Mas aí é uma coisa objetiva, É uma coisa né? objetiva. Quando eu estou falando dano moral, é uma coisa extremamente subjetiva. Eu não tenho como quantificar. Por quê? Eu tenho que entender qual foi a extensão do dano. Qual foi o meu dano? Primeiro ponto. Aí chega até na primeira pergunta que você fez, que eu agora vou responder. Qual a prova que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o que para quantificar o dano moral? Primeiro, a comprovação do ato ilícito. Segundo, a comprovação do dano. Se eu tenho uma relação de consumo, por exemplo, um crediário que me foi negado, uma negativação indevida no meu nome, eu tenho a prova do ilícito. Qual que é a prova do ilícito? A negativação indevida. Agora, e a extensão do meu dano? Essa prova é minha. Eu tenho que fazer essa prova. Então, eu tenho que provar o quê? Primeiro, o fato que me deu origem ao dano sofrido. No caso, um ato ilícito. Segundo, eu tenho que fazer a prova do dano e a extensão do dano. E essa prova sempre será minha. Por que eu digo sempre será minha? Porque quando você fala em relação de consumo, você tem um sistema de defesa do consumidor que inverte o ônus da prova. Então, não mais eu teria que fazer a prova. A parte contrária tem que fazer a contraprova. No caso da extensão do dano sofrido, não há essa inversão. A prova sempre será minha. Então, qual que é a prova que eu tenho que sempre estar fazendo? A prova do dano sofrido.
E aí, você vai entrar naquela situação da quantificação de qual foi o meu dano. Foi um dano prejuízo, abalo psicológico, um dano mental? Depende. Porque depende. O abalo psicológico tem que ser um abalo psicológico a ponto de efetivamente lhe causar um dano. Isso por quê? É diferente eu falar em um dano ó, propriamente dito, e o que a doutrina e a jurisprudência aplica hoje em dia, que é o quê? Um mau dia. Vamos falar assim, um mau dia. Um dissabor. Um mero dissabor do cotidiano, que é o que eles falam. Um mero dissabor do cotidiano. O que é um mero dissabor do cotidiano? Eu estou tentando ligar na minha operadora de cartão para cancelar e fiquei 2 horas no telefone. Tive que ligar 3, 4 vezes, perdi 2, 3 horas em cada dia. Isso é um dano? Não, mas eu passei nervoso, eu fiquei irritado, estressado, tive que tomar calmante. Isso não é um dano. Isso é um mero dissabor do cotidiano. O que chega a ser um dano? Fui parar no hospital com pressão alta. Tive um infarto. Tive um infarto, mas não por conta disso, que aí você também exagerou. Não por conta disso. Por conta de outras situações. Eu preciso internar uma pessoa que está infartando, por exemplo, e o meu plano de saúde não reconheceu o pagamento. Aí um dano grave. Então, veja, quando eu falo no abalo psicológico, é um abalo psicológico mesmo, que não é um exagero seu. É um efetivo abalo psicológico. Ou então, do direito da honra. Eu tive uma negativação indevida, fui na Casa Bahia comprar um tablet, não foi aprovado no meu crediário por conta dessa negativação. E todo mundo viu, me chamou de caloteiro, passei vergonha. Isso já causa um dano. E ainda assim depende, que é uma apreciação muito subjetiva. O que é efetivamente constatado como dano moral? Negativação indevida. Isso é batata. Negativação indevida é batata. É constatado como dano moral. Isso aí entre o se você só tiver esta negativação. Se você tiver outras negativações, não entra no dano moral. Porque aquela negativação foi indevida? Foi, mas não te gerou um dano, porque você já tinha outras. Tinha um histórico, então você vê, para você aferir o dano moral, gente, é uma coisa muito subjetiva. Não tem como você pegar aquela questão e falar isso é dano moral e pronto. Nossa, é complicado. É muito complexo. No caso do corretor, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho lá a atividade do corretor e o profissional está se sentindo prejudicado porque ele foi passado para trás pelo cliente. Vamos supor que ele aproximou e o cliente fez a negociação direto com o proprietário. Além de cobrar os honorários judicialmente, ele pode processar esse futuro pretenso cliente por dano moral? Depende. Isso depende muito da situação que ocorreu. Veja, se o corretor, ele intermediou uma negociação, qual que é o trabalho do corretor? Intermediar. A partir do momento que ele intermediou, o que o Código Civil e a lei diz? Intermediou, ele tem direito à sua comissão. Não foi concluída por ele, por conta do cliente que não quis concluir, qual que é o primeiro ponto que nós temos? A cobrança dos honorários. Então, já tem um viés específico para ele ter um direito de ação, que é a cobrança dos honorários. Ah, mas eu quero acrescentar um dano moral. Tá. Qual é o fato gerador desse dano moral? Aí nós temos que pensar nisso. Se eu estou pedindo um dano moral, eu tenho que ter um fato gerador para esse dano moral. Qual é o caso que me deu ao fato gerador? O cliente saiu falando mal de mim para todo mundo. Eu acabei aqui queimando 2, 3 vendas que eu tinha aqui também. Outros clientes saíram falando mal. Ele difamou meu nome comercial completamente. Tive um abalo. Aí sim eu tenho um abalo grande, financeiro, abalo o meu nome, o meu direito da personalidade, o meu nome profissional, meu nome empresarial, caso for uma imobiliária. Aí sim eu tenho direito a um dano moral. Como, por exemplo, acontece com aquelas pessoas, agora virou uma modinha de Facebook, né? A pessoa está descontente com uma empresa, vai e faz um monte de postagem no Facebook, falando, esta empresa é sem vergonha, este corretor é safado. Legal, aí o cara printa todas as imagens, entra com um pedido de dano moral e ganha. Por quê? Você está queimando o nome da profissional daquela pessoa. Isso em público, está fazendo publicamente. Sim. Então, isso gerou um abalo. Agora, com essa questão de não concretização do negócio, de uma venda, você tem que pensar assim, qual foi a causa que deu origem ao dano moral? Ah, o cliente saiu me queimando. Beleza, você tem direito ao dano moral. Não, simplesmente ele fez a negociação com outro e acabou. Cobre seus honorários e já está bom demais. Você não tem direito a mais nada.
Nós temos duas perguntas aqui dos internautas. O Lucas Rodrigues de Mogi das Cruzes. Bom dia, Lucas. Ele pergunta o seguinte: quais os outros meios para resolver um problema de forma legal sem entrar com uma ação de danos morais? Bom dia, Lucas, né? Isso. Bom dia, Lucas. Lucas, veja, o que acontece em nosso ordenamento jurídico? Você não pode fazer o exercício das próprias razões. Você não pode agir por conta própria. Então, quando você tem uma questão para ser solucionada e você não consegue solucioná-la, obrigatoriamente você tem que socorrer o judiciário, não tem como. Eu posso fazer um acordo com a pessoa? Claro que eu posso. Um acordo, ele vai em qualquer situação. Você tem hoje em dia os CEJUs, que são os centros de conciliações, que você entra com um chamado, uma notificação para comparecer a uma audiência de conciliação, fazer uma composição. Mas veja, fazer um acordo, ele resolve o seu problema? Sim, resolve, mas fazer um acordo, ele não é solucionar o seu problema, assim, tecnicamente. Na prática, você está resolvido, mas ele não é tecnicamente resolver o seu problema. Por quê? Nós esquecemos, quando nós falamos em acordo, que a parte contrária não é obrigada a fazer acordo. Ela faz acordo se ela quiser. Ou seja, eu não tenho escolha, eu tenho que entrar com uma ação de danos morais. Eu não tenho, se eu quiser obrigar a pessoa a me indenizar, eu tenho que entrar com a ação de danos morais. Eu não tenho para onde correr. Eu não tenho outros meios. Eu vou fazer o quê? Eu vou notificá-la judicialmente? Tá. Não me resolve nada. A notificação, eu só estou imputando a mora nela. Vou chamar por uma audiência de conciliação, por um tribunal arbitral. Vou fazer uma mediação. Legal, bacana, mas a pessoa não é nem obrigada a vir. Ela comparece se ela quiser. Então, se eu tenho que pensar no direito como uma forma de efetivar alguma coisa, de tornar uma coisa eficiente, eu tenho que compelir, obrigar a pessoa a cumprir a sua obrigação. Como que eu faço isso? Processo judicial. Não tem para onde correr. É demorado, tem gasto, mas é o único jeito que a gente tem, infelizmente, para resolver os problemas. É uma garantia, né? É uma garantia. A Mariana Albuquerque de São José dos Campos pergunta o seguinte: eu tive problemas no atraso do meu apartamento a ponto de eu ter que morar com a minha mãe e meu marido, com a sua família, depois do casamento. Isso inclui danos morais, já que eu me senti muito prejudicada? Bom dia, Mariana. Mariana, como eu disse, é uma questão muito subjetiva. É uma questão que, assim, com o primeiro juiz da causa, eu até entendo que você tem direito a danos morais. Por quê? Você tem um apartamento, você não pôde morar no seu apartamento, teve que morar na casa de terceiros para poder ter o seu direito de habitação. Então, à primeira vista, eu entendo até que você tenha ocorrido num prejuízo a um direito de personalidade. Então, aí, há um dano e uma extensão do dano, tudo bem. Agora, isso entra num critério muito subjetivo, é difícil de a gente quantificar. Por quê? Como que, eu analisando a situação, entendo que você tem um direito a um dano moral. Legal. Como que nós resolvemos? Vamos entrar com uma ação de danos morais. Vou juntar toda a prova que você morou na casa de quem que ela falou? Ela falou que morou na casa da mãe e o marido na casa da família depois que eles casaram. Legal, que você estava casada, teve que morar na casa da mãe, morar separada do seu marido, então prejudicou o seu ambiente familiar. Vou fazer toda essa prova e vou fazer essa alegação fazendo o quê? O nexo causal. Veja, excelência, falando para o juiz, veja, excelência, que entenda uma coisa. O trabalho do advogado é argumentar. Advogado não julga. Da mesma forma, juiz não argumenta, juiz julga. São dois mundos distintos. Juiz não faz trabalho de advogado, advogado não faz trabalho de juiz. São dois mundos distintos, deixa isso bem claro. Então, o meu trabalho é pegar, levar para o judiciário argumentar. Exatamente isso, fazer todo esse nexo causal. E se o juiz entender que você não ocorreu num dano? Fica um critério subjetivo do juiz entender que você sofreu um dano. Então, assim, eu posso entender que você sofreu um dano, mas você sempre vai ter um risco. Por isso que ações que demandam exclusivamente o dano moral, elas são ações de altíssimo risco. Por conta justamente disso. Fica a subjetividade do julgador entender que você efetivamente incorreu num ato ilícito e sofreu um prejuízo, e um prejuízo indenizável. Então, no seu caso, eu até entendo que você tem um dano moral. Eu até entendo. Agora, você vai ficar também no risco do judiciário decidir. E vejam, no Brasil, nós vivemos numa situação de total insegurança jurídica. Então, ninguém pode afirmar para você que não, entra que você ganha. Não é assim. Nós temos uma total insegurança jurídica aqui. Cada um julga conforme, como que eu poderia dizer? Conforme o dia que acordou. Conforme seu humor, né? Exato.
A Paula Sandes pergunta o seguinte, ela é de São Paulo. Eu devolvi o apartamento na planta após o término de um relacionamento. E a construtora usou desse momento difícil, acabei cedendo a um acordo que me deu muitos prejuízos. Isso cabe ação de danos morais? Paula, bom dia. Veja, a partir do momento que você assinou um acordo, acabou. Você assinou um acordo. Então, para você tirar aquilo que você assinou, você tem que invalidar aquele acordo. Para você ter uma extensão de qualquer prejuízo. Porque no próprio acordo, com certeza, eu faço até poder de leitura na mente. Eu sei que está escrito nesse termo, o quê? Que você abre mão de todos os direitos e tudo mais. Eu sei que está escrito isso daí, porque é uma praxe, todo mundo escreve isso. Não preciso nem ser nenhum guru para saber disso. Então acontece, você assinou e você abriu mão de qualquer direito. Mas eu fui forçada, não sei o quê. Tudo bem. Então você tem que invalidar o contrato. O que você invalida o contrato? Aquilo foi um contrato que você assinou. Pode ter escrito o termo de conversão de dívida, termo de isenção, mas foi um contrato que você assinou. A natureza jurídica daquilo é um contrato. Como que você invalida? Você invalida com vícios de forma ou vícios de consentimento. Então eu não queria ter assinado aquilo. Eu fui forçada, tinha uma arma na minha cabeça, não era o caso. Eu fui forçada por N fatores, não era o caso. Então você assinou de livre e espontânea vontade. Mas eu não tive escolha. Você poderia estar com um advogado te orientando a fazer até a rescisão judicial, se fosse o caso, ainda que demorasse um pouco. A partir do momento que você vai, muito cuidado quando a gente assina documentos e faz acordos, porque quando você faz, você cria um vínculo jurídico. Depois, para você sair desse vínculo jurídico, não vai conseguir. Então, infelizmente, no seu caso, você não vai ter direito a danos morais. É lógico. Há sempre o risco de você entrar com uma ação, de repente, como eu disse, nós vivemos uma insegurança jurídica total. Tanto para um lado quanto para o outro. Da mesma forma que o outro colega, o outro irmão que mandou a mensagem pode entrar com uma ação e perder, você pode entrar com uma ação e ganhar. Mas o seu risco de perca é muito alto. Então, infelizmente, eu entendo que você não tem direito a danos morais. Paulo, em termos de penalidades, normalmente, quando existe uma ação de danos morais, quais são as que normalmente são impostas, no caso para a pessoa que cometeu, né, o ato? Para a pessoa que cometeu o ato, o dano propriamente dito, porque você está atuando numa esfera civil. Se você estivesse atuando numa esfera criminal, aí você tem outros 500, mas não, você está atuando numa esfera civil. Então, na esfera civil, você vai ter simplesmente indenização. Aí, se vai ter alguma outra penalidade, seria o quê? Depende da natureza do ato ilícito. Então, por exemplo, uma rescisão contratual que te prejudicou. Você tem o dano moral e tem a multa contratual. Você tem uma atualização monetária da indenização, a partir do momento do ato, com 1% ao mês de juros. Então, a penalidade principal que você vai ter é a atualização monetária de um valor. Ponto. Demais penalidades, irão depender exclusivamente da natureza do dano. Então, se aquele dano originou de um problema contratual, você vai ter uma multa contratual, vai ter uma penalidade contratual. Se foi de um ilícito criminal, eu tenho uma situação diferente, porque o ilícito criminal independe do ilícito civil. Eu posso ter uma ação civil, indenizatória, e não ter uma ação criminal. Como eu posso ter as duas. Como eu posso ter uma criminal e não ter uma civil. Então, ela vai depender de tudo. Eu posso ter uma questão, uma penalidade que feriu o direito do consumidor e, além de ganhar uma indenização, o PROCON ingressar com uma ação também contra a empresa. Então, abre muito leque dependendo exclusivamente da natureza do ato ilícito. A gente tem lá o artigo 186 do Código Civil, ele diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No caso do corretor, por exemplo, se ele omite alguma informação fundamental para a transação, ele corre o risco também de ser processado por danos morais? O corretor ele tem responsabilidade conjunta, né? Ele não pode omitir informações. Então, se ele omite alguma informação e por conta dessa omissão, ele causou um prejuízo a um cliente, vai depender também muito da situação, né? Então, vamos supor, uma pessoa que quer alugar um imóvel até para morar com uma mãe idosa, portadora de Alzheimer. O
corretor mostra um imóvel numa rua tranquila, fala, olha, esta rua aqui é maravilhosa, é tranquila, você acorda com os passarinhos cantando, não tem nem criança na rua fazendo barulho, que hoje em dia também a gente não aguenta nem mais ouvir criança gritando na rua, né? A gente está tão estressado que não aguenta nem mais ouvir um barulhinho. Aquela pessoa fala assim, meu Deus, achei a casa dos meus sonhos. Aqui eu vou viver tranquilo, minha mãe tem idade, tá doente, não pode ir com barulho. Legal, vai, fecha, pergunta várias vezes, mas tem barulho na rua? Não, isso daqui é uma rua tranquila, uma rua de passageiro, uma rua só de passagem, mal passa carro, tranquila, a pessoa super confiante, vai, aluga, no dia seguinte monta uma barraca de feira lá na porta dela. O que é isso? Sai, tem uma feira enorme, com um monte de gente gritando laranja R$1, alface R$2, aí um monte de criança gritando, aí passa o carro da pamonha também, para bem na porta com aquele alto-falante. Já viu o carro da pamonha, aquele alto-falante enorme? Lá, olha a pamonha. A pessoa fala, meu Deus, por que você não me avisou que tinha uma feira aqui? Ah, mas você não me perguntou, mas você me omitiu. Eu vim para um lugar para ter sossego e você não me disse que aqui tinha uma feira na minha porta, na minha rua. Então aquela causa um prejuízo enorme. Primeiro, a pessoa pode pedir a rescisão contratual. É discutível. Isso é uma coisa discutível, se ela pode pedir ou não. Ela pode pedir judicialmente uma rescisão contratual. Se ela vai conseguir... Aí é outro papo. Vai depender das alegações, vai depender de prova, vai depender de tudo. Mas, conjuntamente com essa ação rescisória, ela pode acumular um dano moral com o corretor, sim. Porque o corretor enganou ela. Se ela tiver documentado que ela pediu um imóvel silencioso, o corretor garantiu que o imóvel era silencioso e tem uma feira na porta da casa da pessoa... Pelo amor de Deus, o corretor causou um prejuízo. Então, além do distrato, e depois ele vai se responsabilizar com o proprietário também. Porque ele porque a omissão dele causou a rescisão contratual com o inquilino e o proprietário também sofreu um prejuízo. Então, o proprietário tem danos materiais, Lucas e Santos, para pedir dele. Ou seja, o corretor vai responder dos dois lados. Então, é preciso ter muito cuidado com o que o corretor fala, né? E alega e apresenta para o seu cliente, né? Tem que ficar bem atento e não omitir nada, né? E procurar se informar antes de passar todos esses dados, né, do imóvel, né? A gente tem uma questão aqui da Adriana Souza, via YouTube. Ela diz o seguinte: comprei um carro zero em 2016 e hoje, em 2018, ainda não peguei o carro. O que me sobrou foi uma dívida e uma negativação do meu nome. A concessionária alega que não entrega porque não foi feito o pagamento do IPVA, porém, não consta nada no Detran. Minha dúvida eu não tenho carro ainda, lembrando que eu comprei em 2016, meu nome está negativado. Cabe danos morais? Caramba! Essa história realmente é... Esse é um dos tipos de casos que eu gosto de pegar, hein? Veja como que ela chama, Daniela? Adriana, bom dia. Você tem direito a danos morais, materiais, aqui você tem direito a muita coisa. Agora você tem que ver quando que foi que ela comprou? Ela comprou em 2016, o carro era zero, estamos em 2018 e não recebeu o carro ainda. Você tem que observar o prazo prescricional dessa ação, viu? Porque o direito não só ocorre aos que dormem. Você tem um prazo que eu não tenho de cabeça, se eu não me engano, acho que são 3 anos para ingressar com essa ação. Mas você tem sim direito a ingressar com uma ação, pedir danos morais, pedir a baixa no sistema, pedir tudo que você tem de direito. Imagina, você comprou o carro, pagou, não entregou para o IPVA, isso não existe. Não, imagina, isso realmente, não existe. Não, esse... Por conta de um IPVA. Conta de IPVA, imagina. E ela está com o nome negativado ainda. Meu Deus, não, você tem direito sim a entrar, pedir tudo que você tiver, não, imagina, tem sim. E em termos de atraso na entrega do imóvel? Quando existe o atraso na entrega do imóvel, essa ação seria contra o corretor, contra a imobiliária, contra a construtora por danos morais. Como é que funcionaria isso? Construtora. Contra a construtora. Contra a construtora. Quem vai responder pelo dano é a pessoa que deu causa ao ato ilícito. O corretor não deu causa ao ato ilícito, ele intermediou. A imobiliária também, ela só intermediou. A imobiliária nada mais é do que um corretor pessoa jurídica, né? Então ela só intermediou. Agora a construtora não, a construtora que atrasou, a construtora que deu causa ao ilícito. Então é a construtora que vai responder. E é possível requerer danos morais por desistência do negócio de compra e venda de imóveis por uma das partes? Depende.
Depende porque quando você tem uma situação dessas, você tem o dano material, que às vezes o que você já gastou de escrituração, documentação, o lucro cessante daquilo que você deixou de ganhar. O dano moral, ele vai depender muito do prejuízo imaterial que você sofreu. Então, aquela história vai depender muito de como ocorreu essa desistência. Mas geralmente contrata também a barca multa contratual para isso, né? Uhum. Vocês viram, gente, que é um assunto bem polêmico, né? Infelizmente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa e agradecer a presença mais uma vez sua, Paula, aqui e deixar o espacinho aqui para vocês fazerem suas considerações finais. Muito obrigado, eu que agradeço aqui, agradeço a você que parou aqui pelo menos uma meia horinha, né? Para estar esclarecendo. Esse é um assunto que realmente ele é muito importante. Eu tô até pensando em jogar ele na quarta nobre, na próxima quarta nobre. Ótimo, olha, seria muito bom. Tô pensando seriamente, porque indenizações, todos os clientes pedem indenização e muita gente não entende como funciona a indenização. E como eu disse no começo, você pedir uma indenização indevida e querer um valor para ficar rico, você vai tomar uma sucumbência, vai tomar litigância de má fé. E qual que é o percentual? O valor que você pediu. Vai sair caro ainda. Vai sair mais caro. Então, é um assunto muito importante para se deixar um profissional trabalhar. Para se deixar realmente um profissional que conhece do assunto trabalhar. Porque senão, é um tiro no pé. Mas obrigado a você que parou aqui um pouquinho para estar aprendendo, pelo menos tirando algumas dúvidas sobre o tema. Muito obrigado. A gente é que agradece você que está aí. E a semana que vem, estamos juntos novamente. Bom final de semana, até sexta.